Pessoal, o negócio é o seguinte. Hoje, tá? Dia 11, nós vamos ter a primeira parte dessa aula. A segunda parte, pessoal, vai acontecer amanhã com o Diário de um Atleta. Como eu tava falando aqui pra vocês, a gente não vai, nessa aula, ficar fazendo roteirinho de marketing, de venda, de evento, tá? Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é aula, é conteúdo, beleza? Por isso que eu peço pra você, não assiste deitado lá dormindo, não. Tenta sentar aí na mesa, pegar um caderno, uma caneta, pra você agregar esse conteúdo. Porque o que eu vou passar aqui tem alguns fundamentos científicos que às vezes pra quem tá pegando pela primeira vez, que nunca viu uma aula anterior minha sobre periodização, pode ser que tenha um pouco de dificuldade, certo? Então, muito importante vocês estarem atentos, prestando bastante atenção. Se essa live aqui cair, vai cair aqui em 5 minutos, essa aulinha aqui, porque o Zoom limita a 40 minutos aqui, vocês podem estar retornando o mesmo link para poder entrar novamente aí, tá? Então assim que cair, já clica de novo no link para entrar. Fechou? Então estamos com esse combinado aí, podemos dar início à aula, pessoal? Sem enrolação? Então, hoje nós vamos estar falando sobre periodização para velocidade, tá? Como eu falei também, eu tô um pouco resfriado, certo? Ô Enzo, não tá conseguindo ouvir ainda, cara? Liga aí o... Tenta mexer no áudio. Tem que conectar o áudio, você não conectou o áudio. Agora foi, Enzo? Deu certo? Bom, então, hoje nós vamos falar sobre periodização para velocidade. Se você nunca viu uma aula minha anterior sobre periodização, talvez você vai ter um pouco de dificuldade, tá? Porque eu já fiz algumas aulas, tanto que gratuita, mas depois ficou fechado lá na metodologia. E você talvez vai, no início, sim, vai ser muita informação. Mas senta, tenha calma para estudar, para entender, que você vai poder realmente agregar esse conteúdo para você, beleza? Então, bastante atenção para a gente dar início, certo? Então, pessoal, hoje vamos estar falando basicamente em 4 tópicos. Vamos começar falando sobre o que é a periodização, tá? Também vamos falar aqui sobre controle de carga interna e controle de carga externa. Vamos também mostrar um exemplo de periodização para velocidade. E no final, vamos apresentar aí uma oportunidade especialíssima para vocês, certo? Então, eu espero que vocês possam estar aproveitando o conteúdo, beleza? E como eu falei, pessoal, hoje é aula, não tem enrolação, não tem conversinha mole, tá bom? Então, vamos para cima aqui, já direto no tema, beleza? E outra coisa, pessoal, quem tá com o áudio aberto aí, se puder fechar, por favor. E outra coisa é que o Diário de um Atleta amanhã, ele vai ter a aula dele, que aí ele vai falar sobre como se destacar em 2023, beleza? Então, obrigado aí todo mundo. Vamos pra cima, pessoal. Falar primeiro sobre o que é periodização. Alguém aqui não já ouviu falar sobre periodização? Tem noção disso ou não? Podem estar mandando tanto no chat ou falando também, tá? Vou abrir aqui pro pessoal ver. Roberto falou que nunca ouviu ainda sobre periodização. Alguém já ouviu? Kelvin falou que nunca ouviu falar. Bom, pessoal, então vou já começar abordando aqui sobre primeiro o básico, tá? Pessoal, o que é a periodização? Nada mais é do que você dividir o seu treinamento ao longo do tempo. Só que existem métodos científicos para que você faça isso de uma forma eficiente, certo? O Enzo disse que não tá ouvindo. Aqui tá tudo certo, Enzo. Você tem que mexer em suas configurações. Então, pessoal, é a forma como você vai estruturar. Só que existem modelos de periodização, ou seja, formas diferentes de organizar esse treinamento. E existem estruturas. O que seriam as estruturas? Os ciclos de treinamento. Então, eu tenho um ciclo maior, eu tenho um ciclo mediano, que seria o mesociclo, e eu tenho um microciclo. O que é o microciclo, pessoal? É uma semana de treinamento. Então, são 7 dias de treinamento. E eu tenho a sessão, que é a menor unidade possível da periodização. Então, quando você pega um exercício do YouTube, vai lá e simplesmente faz, você só fez a sessão. Mas às vezes você não colocou isso dentro de um microciclo, dentro de um mesociclo e dentro
macrociclo. O que é a consequência? Você vai acabar não conseguindo periodizar, ou seja, você não vai conseguir controlar a carga e evoluir essas cargas com o tempo, certo? Então você não vai conseguir dar sobrecargas progressivas, tá? Então, ficou claro isso? O que é sobrecarga, pessoal? É um estímulo que você dá que gera estresse metabólico, gera dano muscular e assim por diante, certo? Então, pessoal, isso é basicamente a periodização. Daí você vai ter o macro, meso e o microciclo. Cada modelo tem divisões diferentes desses macro, meso e microciclo. E você também tem toda uma linha de raciocínio por trás de cada periodização, certo? Pessoal, vai cair a live aqui, a aulinha aqui no Zoom. Vocês vão clicar no link de novo e tá entrando aí, beleza? Então, assim que cair aqui, vocês já clicam no link e volta aqui para mim, por favor, beleza? E outra coisa é definir os objetivos e as práticas de cada periodização. Então, cada periodização tem um objetivo e uma prática diferente. Ô, Enzo, tá me ouvindo? Se puder fechar aí o áudio. Tá? Só para não ficar dando interferência aqui. Então, vai cair aqui, pessoal. Vou segurar para explicar assim que a gente voltar, tá bom? Vou dar uma seguradinha aqui agora. Vocês podem estar clicando no link novamente. Beleza, pessoal? Então, todo mundo voltando já. Então, vamos dar sequência, pessoal? Então, aqui, ó, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos, basicamente, as divisões do macrociclo, do mesociclo e do microciclo, tá? Então, primeiro, como que a gente divide o macrociclo? Primeira coisa, a gente vai definir em períodos e fases, tá? O que seria isso? O que seria o período? O período, por exemplo, pode ser a pré-temporada. Então, eu tô em pré-temporada, isso é um período, certo? Outro período que a gente tem dentro do futebol, eu tenho off-season, ou seja, eu tô fora de temporada. Outro período que eu tenho que é a temporada, que é a fase competitiva. E mais um objetivo que a gente tem também, um outro período que a gente tem. Pessoal, só quem tá com o áudio aberto, se puder tá fechando, tá? Só para não ficar interferindo aqui, tá? Obrigado. E mais um período que a gente tem é a intertemporada, que é entre uma temporada e outra. Geralmente, no meio do ano, a gente não vai refazer todo um trabalho de pré-temporada. A gente já tá vindo de um estímulo forte. A gente vai ter umas semanas ou duas mais leves e depois já vai voltar a treinar forte para a próxima temporada. Isso acontece tanto no final da temporada quanto também entre 6 meses e os 6 meses finais do ano. Então, entre o primeiro semestre e o segundo semestre. Na prática, falando aqui de forma aplicada para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos entender. Quando eu pego o macrociclo, pessoal, o que vai ser meu macrociclo? É meu ano de treinamento. Então, eu tenho todo um ano, tá? Quando eu começo janeiro, eu tenho até dezembro. Isso é todo o meu macrociclo, por exemplo. Obviamente que dentro dos clubes, geralmente começa em fevereiro e vai até novembro, ou até o início de dezembro. Certo. Aí eu vou ter aqui a divisão em períodos, que é pré-temporada, etc, etc, que eu já falei pra vocês. Depois eu vou ter as fases dentro de cada período, ou seja, dentro da pré-temporada. Eu vou ter uma fase geral e uma fase específica. Por isso, pessoal, que um tempo atrás eu fiz um vídeo falando que é o seguinte: não adianta eu querer pegar um atleta. Tudo bom, Léo? Pessoal, quem tá com o áudio aberto aí, se puder tá fechando, tá? Beleza, ó. Então, quem tá ali na fase geral precisa de bases. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu sou atleta e eu quero treinar potência. Só que eu não tenho força suficiente para produzir velocidade. Como que eu vou para um trabalho de potência se antes eu nunca fiz um trabalho de força máxima? Se eu não tenho nem estrutura muito desenvolvida para isso. E outro exemplo ainda mais claro, como que eu vou fazer um trabalho alático com objetivo de resistência? A pergunta se serve para menino, serve sim, tá? Serve sim, tem toda a aplicação aqui. Inclusive, dentro do pacote fraldinha, a gente ensina um pouco sobre como você periodiza para iniciação. Mas depois você pode estar conferindo isso aí, tá? Depois você me manda mensagem lá pra mim te passar mais instrução referente à iniciação. Mas aqui, ó, focando aqui no alto rendimento, pessoal, eu vou ter a fase geral e específica.
Na fase geral, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é dar as bases. Então, vou dar base aeróbica. Claro que não quer dizer que eu nunca vou treinar anaeróbico nessa fase, não é isso. Só que a minha ênfase tá no aeróbico, por exemplo. A minha ênfase pode estar também, por exemplo, no trabalho de força submáximo. Porque se eu quero posteriormente fazer força máxima, eu preciso primeiro dar uma base de força submáxima. Outro exemplo, eu já começo a temporada fazendo trabalho tático ou específico para jogo? Não. Por quê? Porque eu estou numa fase geral. Então não tem necessidade de eu fazer um trabalho tático pro adversário X. Isso a nível de clube. Mas, obviamente, que quando a gente está falando de treinamento individual, a gente não vai fazer esse tipo de realização, porque se o treino é individual, o objetivo é melhorar o atleta nas capacidades físicas, técnicas, principalmente, tá? E um pouco ali, talvez, mentais. Mas você não vai fazer trabalho tático, por exemplo, que não faz sentido, tá? Isso aí teria que estar dentro do modelo do jogo. A não ser que seja alguma noçãozinha ou outra de posicionamento, perfilamento corporal. Mas tirando isso, você não vai estar fazendo, certo? Então, deu para entender, pessoal, até aqui? O que é período, o que é fase? Puder estar mandando aí no chat para mim, se deu para entender, se ficou alguma dúvida. Roberto disse que deu. Show de bola. O Enzo também falou que entendeu. Muito bom, pessoal. Então, o que é que eu vou fazer? Uma vez que eu tenho o meu período, a minha fase ali, a pré-temporada, por exemplo, aí eu dividi ela em fase geral e fase específica. Dentro da fase geral, eu vou ter o que a gente chama de mesociclo. O mesociclo, pessoal, ele é um ciclo que é composto de 4 semanas, geralmente, tá? Não é regra, pode ser de 4 até 7, 8 semanas. Mas geralmente a gente usa 4, para simplificar e para ficar uma coisa mais objetiva. Então, se eu tô na fase geral, por exemplo, da pré-temporada, eu posso estar tendo o objetivo ali de iniciar dando base aeróbica, dando uma base anaeróbica, e eu posso, em um segundo momento, ter o objetivo de fazer um trabalho de força máxima, de fazer um trabalho de velocidade com os atletas. Então, tudo isso vai ficar dentro desse mesociclo. O mesociclo eu vou organizá-lo dessa forma. Dentro dos mesociclos, a gente tem duas categorias. Uma é a de desenvolvimento, ou seja, de sobrecarga alta, e outra é de estabilização, ou seja, eu tenho o objetivo de ou manter o condicionamento ou progressivamente aumentando, mas ainda numa carga baixa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. O atleta está de férias, certo? Aí ele pega e começa, de repente ele decide, não, quero treinar e tal. Vamos pôr ali na minha assessoria. Tem muitos atletas assim que eu pego. Então ele chega ali pra mim, fala assim, ó, eu tava aqui de férias, já sem treinar, tava sem clube, sem nada, já tem 4 meses. Então, esse atleta, muitas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou ter que vir para um mesociclo estabilizador. Não adianta eu vir com carga alta, certo? Eu tenho que começar estabilizando. Então, eu vou vir com cargas para que ele aprenda primeiro sobre consciência corporal, mobilidade, estabilidade, um pouquinho de base aeróbica, anaeróbica. Principalmente se você estiver falando de um atleta que está voltando após um período de lesão, por exemplo. E mesmo atletas saudáveis também, tá? A gente sempre costuma fazer o estabilizador. Agora, o que acontece no Brasil, na preparação física do Brasil? Os clubes só contratam, esses clubes menores, o preparador físico, toda a comissão, é contratado um mês antes de começar o campeonato. Então você simplesmente não tem tempo para trabalhar aquele atleta, para pegar, dar base, ensinar. Não, você já tem que ir direto pro pau ali, já tem que fazer acontecer. Entendeu? Então aqui eu falo um pouco mais voltado para os preparadores físicos, mas se aplica também a você que é jogador entender como funciona. Por que muitas vezes você vai chegar num clube e já vai e não vai ter não vai ter progressão? Porque você vai chegar no meio do trabalho, às vezes você entrou depois no clube e você já vai direto pro desenvolvimento, certo? Então assim a gente vai dividir o mesociclo. O microciclo vai ser a semana de treino. Essa semana eu posso dividir em choque, que é o máxima carga, acima de 90%. Eu vou ter o ordinário, que é acima de 80% de carga, de densidade. Eu vou ter o estabilizador, que é acima de 60%. E vou ter o regenerativo, que é até 40%. Beleza? E aí eu vou ter também o controle de carga externa e interna, que eu vou estar ensinando para vocês daqui a pouquinho. Fechou? Então vamos dar sequência.
E a linha de raciocínio de qualquer periodização é o seguinte: eu começo dando base na fase geral, depois eu vou para a fase específica, aí é onde eu vou entrar nas ações específicas do esporte. Então não adianta eu ir para academia e querer fazer um treino específico. Por exemplo, eu quero fazer um treino de potência com carga. Se eu antes não der um treino de força para esse atleta, tá? Muito comum isso acontecer se eu não der um treino de estabilidade, se eu não der um treino de mobilidade. Por quê? Porque esse atleta não vai ter consciência corporal, não vai ter a estrutura preparada para aquele estímulo, e aí é onde ocorrem as lesões. Então você precisa ter essa inteligência na hora que você periodiza o trabalho, certo? Depois, você vai ter aí também uma fase em que você vai ter ênfases específicas. Então, cada valência vai ser trabalhada em determinado momento. Aqui eu trouxe até uma imagenzinha que é mostrando os limiares anaeróbico 1, anaeróbico 2 e assim por diante, certo? Então, também as fibras, ó, fibra tipo 1, fibra tipo 2A, 2X e 2B, beleza? E aí, pessoal, eu vou ter aqui os objetivos e as práticas de cada periodização. Então, a periodização ela vai ser constituída ali da divisão de valências trabalhadas em determinado momento. Então, quando eu falo de periodização, basicamente eu estou priorizando uma determinada valência em cada momento. Então, suponhamos que o meu foco agora é velocidade, e esse é o nosso foco para essa aula. Se o meu foco é velocidade, pessoal, eu vou focar em determinadas ações específicas. Adianta, ó, vamos raciocinar comigo. Adianta eu ficar fazendo trabalho contínuo se o meu objetivo é ganhar velocidade? Com certeza não. Por quê? Porque o trabalho contínuo ele é totalmente de resistência aeróbica. Ele não condiz com o meu objetivo final. Só que eu tenho que entender que, talvez para mim chegar no meu objetivo final, antes eu vou ter que ter uma fase geral, uma fase onde eu vou preparar meu corpo. Agora, se já é um atleta que já vem treinando, talvez eu possa pular essa fase. Ou então eu nem pule, mas eu encurto. Então, ao invés de fazer 4 semanas treinando só para dar base, eu posso pegar e fazer em 2, fazer em 1, por exemplo, certo? Então, basicamente, a periodização vai ser dividida dessas valências, ou seja, eu vou priorizar cada coisa em cada momento com o objetivo de potencializar aquela valência. Se o meu objetivo agora é potencializar a velocidade, esse tem que ser minha ênfase. Se agora é focar em resistência, assim eu vou fazer objetivando isso. E para isso, pessoal, olha aqui essa tabelinha na direita. Basicamente é assim que a gente divide e periodiza o trabalho, tá? Aqui, ó, você vai definir o tempo para cada valência. Isso aqui é uma planilha que eu tenho aqui, depois no final vou mostrar para vocês como bônus. É uma planilha aí muito avançada, tá? Inclusive aí você vai achar de até R$ 180 uma planilha dessa no Excel, porque ela realmente te ajuda muito. É um quebra-galho aí para você organizar seu treinamento, tá? Então, olha aqui, a gente vai estar dividindo cada treinamento com ênfases específicas. Então, aqui você pode ver o HIIT intensivo muito curto. O que é isso? É o sprint intervalado. Então, você tem aí, ó, bastante ênfase. Então, aqui a gente tá falando de fibra tipo 2B. O que é a fibra tipo 2B, pessoal? Fibra de contração rápida. Ou seja, fibra de velocidade. Certo? Diogo chegando aí, pessoal chegando aí. Como eu posso melhorar a periodização do meu treinamento? Então, eu já estou periodizando, vamos supor, já estou fazendo um trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, vou registrar as cargas. Carga interna e carga externa. Eu vou revisar essas cargas, tá? Vou até tirar aqui, ó. Beleza? Eu vou revisar as cargas de treinamento. Então, vou estar analisando. Essas cargas estão adequadas? Ou seja, o atleta tá tendo um nível de sobrecarga em que ele tem um estresse metabólico, tem dano muscular e consegue sair do ponto zero para o ponto superior, ou não, ou ele tá treinando, mas ele tá tendo evolução muito baixa. Ou esse atleta, ele tá tendo uma sobrecarga excessiva, ou seja, ele tá tendo um nível de estresse muito grande a ponto de gerar lesão, gerar overtraining, overreaching não funcional, que a gente vai explicar agorinha para vocês sobre o que é esses termos que eu acabei de citar, tá bom? Então, a gente aqui, dentro do clube, se você estiver inserido no contexto de um clube, você vai estar comunicando com atleta, com comissão técnica, etc. Não vai ser o caso da maioria, porque a maioria aqui nós estamos falando de treino individual e a maioria geralmente não está inserida dentro de clubes. Então, nesse caso, você vai fazer por conta, certo? Você vai fazer baseado naquilo que você consegue analisar por você mesmo. E a partir disso, você vai modificar as cargas com base nos dados históricos.
Se a sobrecarga está sendo baixa, eu vou aumentar. Se ela está sendo alta, eu posso reduzir dependendo se for o caso, beleza? Dando sequência aqui. Agora, pessoal, muito importante isso daqui, ó. Olha só. Fisiologia aplicada. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós temos 3 sistemas energéticos no nosso corpo, ou seja, que fornecem energia para a gente continuar funcionando. Dentro desses sistemas, a gente tem uma coisa que chama ATP, adenosina trifosfato. Basicamente, é a molécula de energia do seu corpo. Seja para você fazer treinamento aeróbico, seja para você respirar, seja para você estar andando, estando vivo. A ATP tá rodando ali o dia inteiro. O dia inteiro tá acontecendo aquele processo. Para você se manter vivo. Obviamente que quando você vai para um processo mais intenso, você tem um desgaste talvez maior, dependendo do que você está fazendo, certo? Então vamos entender. Eu tenho um ATP, certo? Natural ali, o corpo ele gera essa molécula. Isso é natural ali dentro da célula. E ela tem 3 fosfatos e a adenosina. Basicamente, existe uma coisa chamada ATPase, que ela quebra uma molécula de fosfagênio. Quando isso é quebrado, você vai ter 2 fosfagênios ligados e agora você vai ter um fosfagênio solto. Esse fosfagênio, ele vai gerar energia, certo? Então, você basicamente produziu energia. Outra maneira, e aí o que acontece? Outra maneira, outra fonte para você conseguir ter energia é a creatina quinase, através da creatina fosfato. Você tem a creatina fosfato, que é outra molécula que o corpo produz naturalmente, certo? E essa creatina fosfato, por isso até que a gente suplementa com creatina, é muito importante para que o atleta consiga manter esse estoque energético. Por isso que a creatina suplemento é muito importante, mas obviamente que não estou recomendando para que ninguém tome antes de consultar o nutricionista. Inclusive, dentro da metodologia, você aprende a fazer suplementação com o Gustavo, tá? Então, você tem a creatina fosfato, aí acontece o processo chamado creatina quinase. Qual que é o objetivo desse processo? Liberar energia para o corpo. Então, você vai ter a creatina sendo somada, sendo quebrada aqui. O fosfato, ele solta da creatina e aí você tem energia sendo produzida para o corpo, certo? E aí, mais uma maneira que você tem de energia é o seguinte: você vai pegar aquela energia que sobrou e agora o que era ATP, ou seja, 3 fosfatos, virou 2 fosfatos ligados. Então virou adenosina difosfato, 2 fosfatos. Esses fosfatos, agora eles não têm capacidade de produzir energia, porque 2 fosfatos eles não produzem muita energia. A gente quer produzir muita energia, lembra? Então agora eu vou precisar somar um fosfagênio. Da onde saiu esse fosfagênio? Da creatina fosfato, que foi quebrada e ficou solta aqui. E aí, a gente recuperou o ATP. E aí, esse processo reinicia e fica isso aí a vida inteira. Agora, vamos entender os outros sistemas. A gente tem o sistema oxidativo, glicolítico e o sistema fosfagênico, tá? Presta bastante atenção, pessoal. Oxidativo é aquele sistema aeróbico. Então, é a corridinha leve, é a caminhada, o famoso trote no Miguel ali, você tá andando, você tá sobrevivendo, isso é o seu sistema oxidativo, certo? Esse sistema, ele produz muito ATP. Por quê? Porque você consegue ter um tempo muito grande para produzir. Então, quanto mais tempo você tem naquela atividade, maior é o tamanho do ciclo de produção desse ATP. E aí vai entrar uma coisa que a gente chama ciclo de Krebs e outras coisas da fisiologia, mas não vou entrar no mérito para não complicar muito a situação hoje aqui para vocês. Mais para frente a gente pode entrar especificamente no sistema oxidativo. Então, muito bem, eu vou produzir cerca de 32 ATPs no sistema oxidativo, correto? Então, eu vou produzir muito ATP, ou seja, o desgaste não é tão grande, eu consigo manter por um período muito longo de tempo aquele estímulo. O sistema glicolítico, ele é aquele intermediário, é aquela resistência onde você faz um sprint, respira, faz outro. É aquele sistema onde você faz um sprint, volta caminhando e faz um sprint de novo. É o intervalado, é o suicídio, tá? Que você tá toda hora sprint, sprint, sprint. Isso seria o glicolítico. O fosfagênio, por outro lado, você vai produzir 1 ATP. Então, no glicolítico, você produz 16, cerca mais ou menos aí.
Pode variar entre 16 a 15, se não me engano, ou 16 a 17, agora eu não lembro. Agora, o fosfagênio é somente 1 ATP, ou seja, o desgaste é muito grande. Por isso, eu não vou ter energia suficiente para manter por mais do que 10 segundos. Estourando, se for um atleta muito bem treinado, ele consegue manter por 15 segundos no fosfagênio. Mas geralmente é até 10 segundos. Por quê? Porque você está produzindo 1 ATP, seu corpo não tem energia para manter. Entendeu? E aí, o que eu tenho que entender? Quando eu treino velocidade, ó, vamos para a prática agora. Eu vou lá fazer um treino de velocidade. Vai adiantar eu fazer um treino de velocidade em que eu faço um estímulo e já vou e faço outro em sequência? E já faço outro? Não, eu preciso ter um intervalo longo entre um estímulo e outro. Senão eu não vou estimular o sistema fosfagênio. Se eu não estimular o sistema fosfagênio, eu não vou ter estimulado as fibras do tipo 2B, que são as fibras de contração rápida. Eu vou ter, na verdade, eu vou estar usando fibra 2A e 2X, ou seja, as fibras mais lentas, que por mais que elas também sejam relativamente rápidas, elas não são a máxima velocidade que você pode atingir. E aí você não consegue atingir o seu potencial genético em relação à velocidade. Entendeu como que está totalmente ligado com a prática, pessoal? Tá dando para entender até aqui, pessoal? Tá ficando rápido? Ficou alguma dúvida? Põe no chat aí para mim, por favor. Tá? Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar, porque agora é a hora. Aproveitem, porque isso aqui é ouro, tá? Isso aqui, você passa aí 3, 4 períodos na faculdade e ainda não vai ter aprendido. E então eu sei que muitos aqui, o objetivo é o futebol, mas se você não entender a ciência aplicada ao futebol, você não consegue jogar, você não consegue planejar seu treinamento. E aqui a gente tá pensando em um jogador que vai ser o cara diferenciado, vai ser o cara que vai falar, olha, eu vou fazer isso aqui, vou aplicar isso aqui na minha rotina e vou começar a ter resultado. Não é o cara que simplesmente pega e vai no YouTube, abre um lá, treino de tal coisa. Aí pega um treino que não tem nada a ver com estímulo, porque isso acontece muito. Quantas vezes eu já não pesquisei treino de velocidade, você entra, não tem nada de velocidade sendo trabalhado ali, mas diz que é, sendo que tá trabalhando em resistência, por exemplo. Ou você não sabe, vê um treino que às vezes tá trabalhando certo, mas aplica de forma errada, por causa disso. Então, o que a gente tem que entender para treino de velocidade? Intervalos de descanso longo e também eu tenho que trabalhar com fibras de contração rápida, certo? Então, dando sequência, vamos aqui dar um breve resumo do que a gente viu até agora, pessoal. Periodização é a organização do tempo, ou seja, eu vou buscar a maior performance no menor tempo possível, só que respeitando o princípio da sobrecarga e evitando lesões. Eu vou procurar evoluir com o menor risco possível, então vou ter um controle de carga inteligente que faz com que eu não me lesione. Eu vou distribuir as cargas ao longo da semana. Não adianta eu vir 100% segunda, terça 100%, quarta 100%, bum, morreu. Quinta-feira lesionou ou simplesmente o corpo não aguentou. Entendeu? E aí o que acontece? Você não tem evolução, porque você não tá conseguindo manter um ritmo adequado, não tá controlando, vem 100%, 60%, 80%. Não, você faz uma loucura ali e não funciona, certo? E aí, também, eu vou ter uma constante adaptação. Então, sempre que eu falar em modelos de treinamento da periodização, ele vai estar aberto para individualização. Ou seja, toda periodização, ela tem que levar em conta o atleta. Então, se eu estou falando para mim, a minha periodização é uma. Se eu estou falando para o Kelvin, a periodização é outra. Se eu falar para o João, a periodização é outra. Para o Roberto é outra. Para o Enzo é outra. Entendeu como é que funciona? Não adianta eu achar que periodização do treinamento é simplesmente chegar, 30 minutos de exercício de velocidade, vai fazer 15 sprints de 100 metros, descansando 3 minutos entre cada estímulo. Pô, isso aí, beleza. Pode funcionar em um primeiro momento que você é um atleta pouco treinado? Sim, só que existe um princípio que a gente tem dentro do treinamento que é o seguinte: quanto mais treinado for um atleta, menos treinável ele é. Então você vai bater num teto e não vai conseguir evoluir mais. Por quê? Porque você vai ficar fazendo um trabalho que não é específico para você, certo? Então isso é bastante importante que se entenda. Vamos entender agora como que eu vou calcular então essa carga de treinamento da sessão e do microciclo, ou seja, da semana e da sessão? Vamos entender muito bem aqui, ó. Você tá vendo isso aqui? Às vezes já deu um nó na sua cabeça, não sei. Mas é muito simples. Vamos entender dois conceitos. Carga interna. Carga interna é isso aqui, ó.
eu vou pegar a percepção subjetiva do esforço, e aí eu tenho a planilha exclusiva que eu vou estar liberando dentro da metodologia, as escalas específicas lá para cada um de vocês, tá? Tem a escala chamada CentiMax, é a que a gente usa para a sessão. Ela é um número que varia de 0 a 120 e você vai avaliar nela o seu nível de esforço para aquela sessão. Por que, pessoal, que a gente faz isso? Olha só, vamos entender por que você avalia a percepção subjetiva do esforço. Eu posso pegar uma mesma sessão de treinamento e fazer. Isso eu quero até aqui que vocês compartilhem um pouco da experiência prática de vocês. Você teve já um dia que você fez exatamente o mesmo treinamento e teve um dia que você desempenhou melhor e outro dia que você desempenhou pior com a mesma sessão de treinamento, fazendo a mesma coisa? Já aconteceu com vocês? Porque comigo já aconteceu demais. Queria saber um pouquinho aí de vocês. Então já teve aquele dia? Kelvin falou que já aconteceu com ele, o Roberto falou que já, o João falou também que já aconteceu isso com ele. Então, pessoal, e por que acontece isso? Porque às vezes um dia você não dormiu bem, às vezes você não comeu bem. O Enzo falou que também com ele já também aconteceu. Então, às vezes um dia você simplesmente não tá rendendo, você tá cansado, o psicológico não tá muito bem, você faz o mesmo estímulo e não tem o mesmo rendimento. E pode ser N fatores. Existem algumas escalas que a gente vai avaliar isso. O humor, a gente vai avaliar se você teve comeu bem, se você dormiu bem, esse tipo de coisa, tá? Eu também posso liberar para vocês depois isso daí, que é material exclusivo nosso, que a gente usa com os atletas da assessoria, e posso estar liberando para vocês depois, tá? Só me mandar lá avisando, que às vezes eu acabo esquecendo de liberar para vocês. Então, muito bem. Como que eu vou calcular, então, essa percepção subjetiva do esforço? Eu vou pegar a escala e vou ver. Então, vamos supor que hoje eu fui treinar e eu fiz um estímulo X, fiz, sei lá, vamos pôr uma métrica aqui. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender da periodização do treinamento aeróbico, que seria ali para o cara que é maratonista. O cara corre 5 km. Aí vamos supor que hoje ele foi correr os mesmos 5 km, só que hoje ele achou muito difícil. Vamos supor que ele não estivesse muito bem, não dormiu bem, dormiu poucas horas. Aí ele fala, nossa, foi muito intenso. Vamos supor que de 0 a 120 ele deu 100. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a duração. Então vamos supor que esse atleta é um atleta de elite, ele faz aí os 5 km em 15 minutos. E 100. O que eu vou pegar e fazer? Eu vou fazer vezes, vou fazer multiplicação. Então eu pego 100 vezes os 15, pronto, 1.500. O que é 1.500? São unidades arbitrárias, tá certo? Agorinha eu respondo aí, Enzo. Então eu vou ter essas unidades arbitrárias. O que é essas unidades? Elas não representam nada. Só para deixar claro, não existe um valor de referência. Mas você vai registrar. Então você vai pegar aqui o seu bloquinho de nota, ó, e vai escrever. Dia tal, sessão tal, fez tal estímulo e vai escrever 1.500. Como que é a carga externa? Isso é carga interna, tá bom? 1.500 unidades arbitrárias é a carga interna. A carga externa é o que você fez. Então, se você fez 5 km, carga externa. Vamos trazer para o futebol agora? Se eu fui lá e fiz 4 estímulos de 40 metros, 4 sprints de 40 metros, isso é a minha carga externa. Ou vamos supor que no jogo, o atleta percorreu ao longo de 90 minutos 12 quilômetros. Isso é carga externa. Vamos supor também que esse mesmo atleta deu 4 sprints nesse jogo. E o que eu considero sprint? Acima de 25 km por hora. Mas isso aí vai de cada atleta também, vai dependendo aí de cada critério que você adotar. A partir disso, pessoal, eu já entendi que é o seguinte, a minha carga externa vão ser os 100 sprints mais os 12 km que esse atleta percorreu. A partir disso, eu vou somar a carga interna. Vamos supor que isso aconteceu no dia 11. Aí esse atleta foi treinando, chegou lá em fevereiro. Final de fevereiro, vamos ver um dia aqui, ó. Até abrir o calendário aqui, ó. Dia 28. Vamos ver dia 28 de fevereiro. A atleta treinou, tal, dia 28 ele vai fazer a peneira. Então tá treinando, tá evoluindo. Ele chega para fazer a peneira e vamos supor que a peneira é 90 minutos. Vamos dar um exemplo aqui. Ele percorre de novo 12 quilômetros, só que agora... E vamos supor que ele percorreu os mesmos 4 sprints, tá? Só para ficar um pouco mais claro.
Só que antes, vamos supor que ele tinha tido 1.500 unidades arbitrárias. Só que agora, ó, no novo, no novo, no novo estímulo que ele deu no dia 28, ele já é um atleta muito mais bem treinado. Então ele já tem condicionamento de resistência, de velocidade. Aí ele vai lá e faz com 500 unidades arbitrárias. O que isso significa, pessoal? Significa que ele agora cansa menos fazendo o mesmo estímulo. Ele se desgasta menos fazendo o mesmo estímulo. E aí pronto, eu tô controlando carga. Por quê? Porque eu sei exatamente se esse atleta pode mais ou se ele pode menos. Ou seja, eu sei que agora, no jogo, ele não precisa mais fazer 12 quilômetros. Ele não precisa ficar preso em 4 sprints. Claro que, óbvio que o atleta nunca fica preso, não é isso que a gente está dizendo, mas o que você tem que entender é o seguinte: agora ele vai conseguir fazer talvez 10 sprints para ter o mesmo desgaste físico. Entendeu como funciona? E isso é aplicado no dia a dia. Por quê? Eu vou para academia, eu vou saber que esse atleta, por exemplo, antes ele pegava 30 quilos e tinha um desgaste absurdo. Agora 30 quilos vira o aquecimento. Isso é óbvio que leva muitos anos, né? Mas tô dando um exemplo aqui só para ficar um pouco mais simples de entender. E assim eu vou controlando a carga. Dia após dia, eu pego a carga interna, condizo com a carga externa. Então, carga externa, o que seria, pessoal? Quilômetros percorridos, número de sprints, por exemplo. Na pliometria, seria o número de contatos com o solo, tá? No trabalho de pliometria. E no trabalho de academia, de força, seria aí o número de repetições e séries, de repetições e séries que ele faz, tá? E mesmo outros exercícios também é isso, tá? Repetições, séries e isso aí vai ser carga externa. A carga interna vai ser a duração da sessão, ou seja, quanto tempo aquela sessão durou. Durou 1 hora, 2 horas, etc. E multiplicado pela percepção subjetiva do esforço. Pessoal, deu para entender a questão do controle de carga interna e carga externa? Porque isso é uma questão muito, muito séria, que vai afetar demais aí. Se você entender isso, você vai conseguir melhorar seus resultados absurdamente. O Enzo falou, acho que tive um desempenho ruim porque antes eu tava com sono regular, depois comecei a dormir 1 hora da manhã e fiquei com um desempenho ruim. Pode ter relação sim, viu, Enzo? Mas obviamente que, como a gente fala, treino, futebol não é receita de bolo. Então, às vezes o atleta continuou dormindo 1 hora da manhã e não mudou nada. Então, acontece. O Kelvin disse que entendeu mais ou menos. Show. Não, mas depois eu vou passar também certinho para vocês entenderem melhor, tá? Vou passar um materialzinho sobre carga externa e interna, que isso é um conceito bem complicadinho mesmo, eu entendo. No início também tive dificuldade para entender, certo? Fora isso, pessoal, eu vou ter a monotonia e o estresse do treinamento. Em um primeiro momento, você não precisa calcular, mas em um segundo momento vai ser legal. Basicamente, a monotonia, você vai pegar a média da carga semanal de treino, ou seja, você vai somar todas as unidades arbitrárias de cada sessão e fazer multiplicar por 7. Então, se era 1.500, lembra que foi 1.500 aquela que a gente achou? Eu posso fazer vezes 7, suponhamos que ele treinou 7 dias, né? Obviamente. E eu acho 10.500. Eu vou pegar essa média aqui e vou fazer menos a DP, ou seja, o total da carga, certo? E a estresse do treinamento, eu vou pegar a carga semanal de treino vezes a monotonia que a gente tinha encontrado, certo? Mas isso aqui é um momento posterior. Se você só entender a carga interna e externa, já é um começo muito bom, certo? Muito bem. Aí a gente vai ter também as classificações de meso e microciclo. Então, basicamente, você vai ter aí... Olha aqui, ó. Isso aqui é um trabalho mal periodizado. Todo dia ele faz 400. Pô, mas ele podia estar atingindo 800 de unidade arbitrária e ter muito mais resultado. Mas ele fica nesse platôzinho, ó. Tá vendo? O estresse é muito mais alto. A monotonia é muito mais alta. E ele não evolui, certo? Por quê? Aqui, ó, teve a mesma carga em ambos. Só que aqui ele conseguiu distribuir as cargas. O estresse foi menor. A monotonia foi menor. E os resultados foram melhores, certo? Aqui é aquela imagem que eu já mostrei. E as classificações do mês e microciclo basicamente são aquelas que eu já mostrei para vocês anteriormente, que é choque, ordinário, estabilizador e regenerativo, certo? E mais uma regrinha, sempre que você fizer 3 semanas de choque ou ordinário, você tem que obrigatoriamente fazer uma de regenerativo se você quiser preservar a saúde do atleta, certo? Muito bem.
Dando sequência, a gente tem um conceito mais importante da aula, que é entender a diferença entre periodização e programação. Quando você vai lá e compra um programa de treinamento, tá? O que acontece? Você simplesmente tem séries e repetições, mas você não está considerando se o atleta dormiu bem, você não está considerando se aquele atleta pode ir mais longe, você não tem controle de carga interna e carga externa. A periodização não. A periodização vai ser tudo isso somado. Eu vou estar fazendo a divisão correta, vou estar dividindo em ciclos, vou estar controlando e mensurando na prática o que está sendo feito, ou seja, realmente aquele treino está sendo efetivo, não está sendo, eu consigo entender se eu tenho uma periodização. Agora, se eu só estou em programa de treinamento, é mais difícil. Por isso que o programa de treinamento, ele é mais barato, certo? Do que você pagar por alguém que vai te oferecer uma periodização de alto rendimento, beleza? Então, dando sequência, o overtraining e overreaching. O que é overtraining, pessoal? Overtraining é acúmulo de fadiga. Como você pode ver aqui, ó, a fadiga, ó, contínua. Eu tenho a fadiga aguda, então aquela fadiga positiva. Fui lá, fiz um estímulo, teve uma dorzinha, no outro dia eu tô. Aí eu descanso 1, 2 dias, na próxima semana eu já tô pegando mais carga e vai melhorando. Overreaching funcional é a mesma coisa, só que é esse processo que acontece ao longo das semanas, tá? Enquanto que a fadiga aguda é somente aquela referente ao dia, a fadiga que você teve naquele dia. E aí eu tenho dois problemáticos, que é o overreaching não funcional e a síndrome do overtraining. O overreaching não funcional é porque você ficou dando estímulo. Você começou aqui, ó, aí deu estímulo. Ao invés de você pegar e começar a recuperar, não, você já foi e deu outro estímulo. Aí você ficou aqui embaixo, ó. Aí, o que aconteceu? Lesão. No caso aqui, não necessariamente é lesão, né? Mas você tem perda de performance, certo? Então você vai caindo sua performance, porque você tava em zero, no equilíbrio, homeostase, tá? Homeostase é basicamente equilíbrio do corpo, no estado de repouso. Você deu o estímulo e deu mais um estímulo, cara, você vai se machucar ou então você vai ter uma performance horrorosa, porque você tá muito fadigado, tá? Falando aí na prática. E o overtraining é quando esse processo acontece ao longo de muitos meses. Então, se esse processo acontece em semanas, provavelmente é overreaching não funcional. Agora, se isso já tem meses, então tem meses, você tá só perdendo desempenho, só caindo, só piorando, sinal que você tá tendo um overtraining, beleza? Então, tem alguns testes que a gente faz também lá dentro da assessoria para ver se esse atleta tá tendo overtraining ou não, tá? Alguns formulários, alguns materiais lá. Resolvi trazer também aqui, pessoal, olha só que legal, um microciclo de treinamento, tá? Quem quiser tirar a foto, a print aqui, pode estar tirando, tá? Esse microciclo, pessoal, é basicamente um microciclo adaptado para você que quer ganhar velocidade, tá? Então eu quis trazer isso para a prática para vocês entenderem. Então, sempre que a gente fala de ganho de velocidade, vai ser isso aqui, ó, 100%, 90%. Por quê? Só que, obviamente, você tem que distribuir isso bem, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, você vai ter aí um trabalho de potência anaeróbia alática, que é um trabalho de altíssima intensidade. Você vai ter trabalho de resistência de velocidade. Você vai ter trabalho em circuito com estímulos de curta duração, certo? Então, dando sequência e resumindo já essa parte, carga interna e carga externa, as cargas de trabalhos monitoradas e avaliadas, adaptação biológica, ou seja, vou adaptar para cada indivíduo, levando em conta suas capacidades individuais, seja seu VO2 máximo, que é a capacidade de usar e transportar oxigênio, a frequência cardíaca e outros parâmetros individuais, certo? E, através da periodização, consigo evitar sobrecargas excessivas e também controlar e evitar aí lesões, beleza? Então é basicamente isso. Agora vamos entrar em si no tema, na razão de vocês estarem aqui, certo? Que é o que, pessoal? A periodização de velocidade. Vamos entender os pormenores da periodização de velocidade, tá bom? Até aqui, ficou alguma dúvida? Se ficou, pode estar mandando aí que eu vou estar respondendo, tá bom? Pretendo não alongar muito. Sei que às vezes fica muita informação para um momento só, mas estou tentando ser o mais breve possível. Afinal, pessoal, isso aqui é um conteúdo que a gente está todo trabalhado picadinho lá dentro da metodologia. Então, aqui eu tô meio que tendo que resumir um monte de coisa para vocês, tá? Muito bem. Então, aqui, ó, vamos entender. O modelo de periodização de velocidade, ele é um modelo que tem menor densidade no microciclo. Ou seja, o que que isso significa na prática?
Então, o que que isso significa? Ô, Enzo, se você puder ir, senão eu vou ter que bloquear aqui, cara. Tá pintando a tela aí? Bom, muito bem. Então, você vai ter menor densidade no microciclo. O que que isso significa? A intensidade vai ser maior das sessões. Eu vou ter sessões com muito mais intensidade, só que o volume semanal de treino vai cair. Ou seja, eu não vou fazer, por exemplo, 2 períodos todos os dias para objetivo de velocidade. Não faz sentido. Um cara que treina velocidade, às vezes ele vai fazer, por exemplo, um treinamento aí na segunda, na quarta e na sexta. Acontece. Óbvio que no futebol isso não é possível, tá? Por quê? Porque você não pode ficar parado 2 dias aí, porque você vai ter um prejuízo muito grande na parte técnica e nas outras áreas do futebol. Então você tem que conciliar, tá? Só que o atleta de velocidade puramente, ele vai ter essa densidade reduzindo. Mas mesmo o atleta de futebol, ele vai ter que diminuir um pouco a densidade. Por isso que geralmente a gente aplica esses modelos de periodização de velocidade fora da temporada. Ou, né, pro atleta que tá sem clube. Porque se o cara já tá no clube, tá durante a temporada, é muito difícil conseguir aplicar. Beleza? Vai cair a live novamente, pessoal, voltem pra live aqui, tá? Porque a gente tá na reta final, estamos quase finalizando essa aula e vou liberar o ouro daqui a pouquinho pra vocês, tá? Então assim que cair, vocês voltem aqui pra mim, tá? Então enquanto isso, já estamos de volta, pessoal voltando aí. Show de bola, pessoal. Ó, isso aqui é ouro, hein? Vocês vão sair na frente de muita gente aí, pessoal, porque isso aqui é conteúdo de verdade, tá? Nessas enrolação que tem aí na internet, não, tá? Então, muito bem. Além da menor densidade, eu também vou ter um maior intervalo, tanto dentro da sessão, ou seja, entre um exercício e outro, entre um estímulo e outro, ou seja, entre uma repetição e outra, e também na extra sessão, ou seja, entre as sessões de treinamento, eu vou ter um intervalo muito maior, certo? Então, o tempo de intervalo entre o exercício, a série, a repetição e entre as sessões vai aumentar muito. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, se eu ficar dando um estímulo de velocidade de manhã e à tarde, seu corpo não aguenta, porque é um estímulo muito desgastante para o corpo. Inclusive, já puxando no próximo tópico, ele gera um alto dano muscular. Então, se você tá achando que tá treinando velocidade e tá achando e não tá tendo dano muscular, alguma coisa tá errada. Agora, o que é dano muscular? Vamos entender. Fadiga não é dano muscular, tá? Você pode ter fadiga sem dano muscular e vice-versa. Claro que geralmente eles estão ligados sim, todavia, porém, dentro do modelo de velocidade, às vezes você não vai estar fadigado, sua perna não vai ficar com aquela sensação de acidez metabólica, de tá pesada. Não pode até não acontecer isso durante a sessão, por exemplo. Mas o nível de dano muscular ao qual lá dentro tá acontecendo é muito grande, tá? A não ser que você não esteja treinando velocidade e tá achando que tá treinando, tá bom? Então, além do dano muscular muito alto, também tem um estresse metabólico muito alto. Então, seu metabolismo ele tem que se desgastar muito. Por quê? Porque ele vai ter que produzir com muito mais dificuldade o ATP. Ele tem muito mais dificuldade para produzir esse ATP, beleza? E também, geralmente, essa periodização tem um macrociclo muito menor, geralmente 4 meses no máximo, tá? Então, o macrociclo ele fica ali em 4 meses. Isso para o atleta que muitas vezes está sem clube, porque um atleta mesmo que está em clube, ele tem 2 meses no máximo. E olhe lá para estar aplicando essa periodização aqui, tá bom? Esse modelo de periodização. Lembrando que existem vários modelos. Vamos entender um pouco melhor, pessoal? Então a gente vai ter um tempo gasto maior nos trabalhos de altíssima intensidade. O que diferencia esse modelo de periodização de velocidade do modelo de resistência? Ou do modelo geral, de condicionamento geral lá, que vai abordar resistência mesmo, digamos assim, e um pouquinho de força, e 0,1% de velocidade. Ele vai ter muito mais tempo gasto em atividades de altíssima intensidade. E aqui eu circulei para vocês, dentro daquela planilhazinha que eu tinha mostrado anteriormente, os exercícios de altíssima intensidade, ó. Exercícios balísticos, exercícios que você treina em zona ótima de potência, tá? Então, quando você vai fazer seu agachamento com salto lá na academia, você tá fazendo isso daqui, ó. Treinamento na zona ótima de potência. O complex training, que seria um treinamento com algumas técnicas avançadas,
né, que a gente chama de complex, que aí em português a gente traduz como complexo. Então é um treinamento que você aplica algumas técnicas, onde você mantém altíssima intensidade e ao mesmo tempo consegue ter um pouco mais de volume. A pliometria, tá, em si, que é um excelente exercício, um excelente tipo, uma valência, um tipo de treinamento para velocidade, tá? O levantamento de peso olímpico, que querendo ou não, quando traduzido e aplicado bem para o jogador de futebol, te ajuda muito em ganhar potência e velocidade. E a agilidade em si. Então, o que é agilidade? Eu vou dar um estímulo de 10 segundos. Então, eu vou 10 segundos ali, ó, no máximo, tá? E aí, obviamente que dentro de agilidade, apesar da gente usar esse termo, eu teria que diferenciar agilidade e mudança de direção. Já expliquei um pouquinho sobre isso, não vou entrar em detalhe nessa aula para não estender muito, mas basicamente, a agilidade você tem um componente reativo, você tem que reagir à frente a um estímulo. Enquanto que na mudança de direção você simplesmente vai mudar. Então eu vou correr para lá, para cá, para lá, sabendo o que eu faço, tá? A agilidade é imprevisível, beleza? Mas não vem ao caso agora. Então, basicamente, tanto agilidade quanto mudança de direção fica aqui dentro. E você também tem o SIT, ou HIIT intensivo muito curto. O que é isso, pessoal? O que é SIT? Se você nunca ouviu falar, é o Sprint Interval Training, ou seja, o sprint intervalado, tá? O treinamento de sprint intervalado, traduzindo para o português. Basicamente, é o sprint intervalado, você vai fazer um estímulo muito forte, no máximo da sua capacidade. Você vai respirar um determinado tempo. Obviamente que existe um guideline. O que é o guideline, pessoal? É quando uma comunidade científica solta ali uma linha para você seguir para determinado estímulo. No CIT, a gente costuma usar 1:10, ou seja, para cada 1 segundo que eu faço em trabalho, eu faço 10 em descanso. Então, se eu fizer um sprint de 7 segundos, eu vou descansar 70 segundos. Por quê? Você quer ganhar velocidade. Agora, se você quiser trabalhar resistência, aí muda totalmente. Aí você pode dar o sprint de 7 segundos e já voltar e loucura. Tá? Isso para o trabalho de sistema glicolítico. Mas a gente quer o fosfagênio, porque o sistema de fosfagênio trabalha fibra 2B. Trabalhando fibra 2B, a gente ganha velocidade, atinge potencial genético, todo mundo sai feliz, você vira o Mbappé e tá tudo certo, beleza? Então, na prática, é isso. Então, pessoal, falei muita coisa, estendi um pouco, tá? Sei que a gente teve uma aula bem densa aí. E, cara, é complexo, né? Não sei o que vocês acharam, mas eu acho complexo, tá? Até porque até poucos dias atrás eu não tinha nem noção disso. O que eu achava? Eu achava que preparador físico, profissional de educação física, só escrevia ali a ficha ali, ó. E ali, escreve ali 3 de 5, 2 de 10, faz isso aí e valeu, entendeu? Ou então só no empirismo, né? A Vi fazendo, o Barcelona faz, o Palmeiras faz, o Corinthians faz, o Flamengo faz, a gente tá fazendo. Então, mas não é assim que funciona, certo? Claro que tem profissionais ruins que fazem qualquer coisa, mas quando você procura evoluir, você tem que trabalhar isso. E, pessoal, isso é a ponta do iceberg, porque eu só falei de periodização, eu nem falei de fisiologia, falei sim, 0,1% aí da nossa aula, nem falei de biomecânica, nem falei ainda de outras áreas envolvidas, tá? Como, por exemplo, a bioenergética, eu falei também 0,1%. Então tem tudo isso envolvido, certo? E agora um convite para vocês, quem tá aqui na aula, pessoal, amanhã, tá? A gente vai ter a aula gratuita com o Diário de um Atleta. Você pode estar vindo para você aprender a se destacar em 2023. Vai ser também 1 hora da tarde. A aula dele provavelmente vai ser menor que a minha, até pelo tema. A minha geralmente é um pouco mais com conteúdo científico, então acaba tendo que estender bastante para explicar coisas aí um pouco mais básicas, tá? Então, você pode aprender tudo isso e muito mais sobre nutrição, tática, técnica, sobre como fazer o seu branding pessoal, crescer sua rede social e ganhar patrocínios. Tudo isso você pode aprender dentro da metodologia OJT com os diversos profissionais. Então você vai ter o Júnior para falar sobre branding, imagem pessoal, rede social. Você vai ter o Gustavo, que é nutricionista. Você vai ter o Paulo Roberto, que é analista de desempenho e analista tático, trabalha com os jogadores da Copinha, trabalha aí com... já tem um trabalho bem desenvolvido. Você tem também aí o atleta preparado falando sobre técnica. Você tem aí uma galera, tá? Tem o próprio Diário de um Atleta, tem eu também. Tem também
o Torne-se Jogador, falando sobre mentalidade, sobre blindagem e gestão emocional, beleza? Então você vai ter lá grupo fechado exclusivo, você vai ter acesso a uma plataforma online com todos esses conteúdos, você vai ter planilhas, apostilas e aulas, você vai ter aulas semanais, tá? Igual essa aqui, só que você pode ver depois, você não é obrigado a assistir na hora, se você quiser estar ao vivo você pode estar, mas se não você pode assistir depois. Vai ser da preparação física ao branding pessoal, se você tem suporte diário para todo mundo, tá? E, obviamente, 2023, entrando dentro de um método desse, você vai ter um resultado exponencial. Tudo que você precisa ter para entender. E o melhor, lá dentro a gente não tem aula só do alto rendimento, a gente tem aula de iniciação esportiva. Então você que é treinador, tá aí atuando nessa área, assim como eu também tô um pouco na questão da preparação física, tô atuando também. Você quer aprender sobre iniciação esportiva, sobre como ter as melhores práticas? Tudo isso você vai ter aulas exclusivas lá dentro, tá? E tem aí também, é um programa, tá? É uma plataforma que vai agregar tanto para o atleta, porque é tudo aplicado para o atleta, tanto para o treinador, que também vai ter um conteúdo científico, ensinar de forma simplificada e ainda de maneira completa, tá? E você também, você que talvez seja pai de algum atleta, você também vai poder show de bola. Por quê? Porque você vai conseguir passar esses conceitos pro seu filho e vai conseguir ter a longo prazo um desenvolvimento muito melhor, muito mais saudável nessa relação, beleza? E tudo isso, pessoal, sabe quanto custa? A gente podia cobrar aí, no mínimo, cara, uma consulta aí, uma assessoria aí, uma consultoria com cada um desses, é no mínimo aí pra cima de 1.000, 2.000, 3.000 reais, tá? Só que nós estamos fazendo oportunidade especial. Nós queremos que todos que nos seguem estejam dentro disso. Por isso a gente está cobrando somente R$ 9,90 por mês. Se você fechar o plano anual, você vai ter alguns bônus e ainda vai conseguir pagar mais barato. E no plano bianual, ou seja, você paga 2 anos direto, baratinho, tá? Não dá nem R$ 200 aí direito. Se não me engano, dá 210. R$ 210, ou seja, vai sair menos do que... Vai sair, sei lá, quase R$ 5 por mês. E você vai conseguir aí não ter dor de cabeça. Você assina e vai ter aí 52 aulas por ano. Então você vai ter 52 aulas agora em 2023 e 52 aulas em 2024. Isso só considerando as aulas semanais, fora os bônus, como por exemplo essa aula aqui que vai estar lá dentro como bônus. Então todas direto também a gente está postando vários bônus lá. Inclusive já tem vários lá, tá? E melhor, tudo isso com muitas vantagens. Então, se você tiver no plano anual ou bianual, você ganha ainda muito mais vantagens, beleza? Vai ser o mesmo WhatsApp? Sim. Tudo isso por R$ 9,99? Sim. Inclusive, você tem 3 dias, tá, para testar. Óbvio que nós estamos começando o projeto agora, então não tem muitas aulas, mas já tem uma basezinha boa, tá bom? R$ 9,90 no caso são R$ 10? Sim, R$ 10, tá? E o mesmo WhatsApp? Sim, pessoal, mesmo grupo, fiquem lá porque amanhã tem a aula do Diário de um Atleta. Beleza? Então, muito obrigado, pessoal, você que tirou seu tempo, agradeço, espero que eu possa ter agregado para você. Se ficou qualquer dúvida, se precisar depois de qualquer coisa especial, me fala. Eu vou estar liberando agora esse material para vocês que ficaram na aula, então fiquem aí ainda mais um pouquinho, que eu vou estar só subindo agora o material lá no Google Drive, mandando o link aqui para vocês poderem estudar depois, tá bom? Então, vou pegar aqui agora, pessoal, rapidinho, e vou jogar lá dentro do Google Drive para poder mandar para vocês aí. Condição especial, tá? Porque isso aqui vai ficar salvo só para quem tá na metodologia. Eu vou liberar gratuitamente para vocês aqui, tá? Então, pessoal, R$ 9,90 você pode ainda testar por 3 dias, tá? Então, aproveitem. E vai subir, cara, isso é óbvio, tá? Mas a gente tá fazendo isso porque o projeto tá começando agora. Mas já tem conteúdo, já tá estruturado, não é uma coisa... Não é aventura não, tá bom? Já tá tudo estruturado para vocês, então se você acessar agora, você já vai poder ter tudo isso. Vou estar soltando o link. Esse link aqui é do Google Drive, você pode estar baixando agora, ó. Você baixa aí o material da aula. E caso você queira fazer parte da metodologia, tá? Caso você queira fazer parte, eu vou estar mandando o link agora para você poder acessar e saber mais, conferir, beleza? Então, se você quiser fazer parte da metodologia, link para fazer parte da
Metodologia OJT. Lembrando que a metodologia OJT se uniu com a Elite do Futebol, que é a plataforma do Diário de um Atleta, ou seja, agora você tem muito mais conteúdo, beleza? Se você quiser fazer parte, é só estar acessando esse link. Vai ficar até quando de R$ 9,90? Cara, eu não sei, pode ser que aumente, inclusive, a partir da semana que vem, tá? Eu não tenho como te dizer, porque depende do Diário de um Atleta também, então a gente ainda vai fazer algumas reuniões e definir quanto que vai ficar esse valor, até porque a gente também tem que pagar os profissionais, né? Cada profissional lá, a gente tem que pagar as aulas para eles. Então, querendo ou não, é um preço que pode ser que fique insustentável. Então, a gente vai sentar e avaliar a partir da semana que vem. Então, essa semana é certeza que tá R$ 9,90. Agora, a partir da próxima, eu já não tenho como garantir, beleza? Então, pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou, tá? Se eu compro hoje, eu vou pagar sempre R$ 9,90? Exatamente. A não ser que acontece, se você, por exemplo, deixar de pagar e aí você cancelar e criar outra assinatura, aí sim você paga o preço atualizado. Mas se você continuar pagando certinho ali, vai ficar R$ 9,90 para sempre. Até, entendeu? Até, sei lá, até o último dia que tiver disponível lá a plataforma. Até a plataforma sair do ar, se algum dia acontecer isso. Mas a gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E não vai precisar sair do ar, tá? Até porque o projeto aí tá muito fera, muito bem estruturado. E com certeza vai crescer demais, tá? Então é só o começo, pessoal. A gente tá bem no início aqui. E a gente rodou toda essa aula, esse material aqui sem tráfego pago, sem nada. Foi tudo no orgânico mesmo, tá bom? Então, obrigado você que tirou sua tarde para poder estar aqui aprendendo um pouquinho comigo. Se precisar, se ficar com dúvida, podem estar me mandando lá, beleza? E sempre que você fizer um treinamento, fizer a sua sessão de treinamento, ou estiver estudando e tiver algum conteúdo nosso, se puder estar postando e marcando lá, beleza? O Enzo falou, valeu por essa aula top. Tamo junto, Enzo, eu que agradeço. Beleza? Obrigado a todo mundo que acompanhou, vou ficar por aqui. Valeu, fui, pessoal. Depois vamos conversar lá no WhatsApp. Fiquem livres lá, porque tá liberado para vocês fazerem network, conversarem e aprenderem e evoluírem cada vez mais. Valeu, pessoal, fui!